A paz do Senhor. Eu quero declarar uma mensagem aqui para inspirar a sua vida a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a desfrutar da presença dele e a viver uma nova realidade de vida. O texto que eu quero ler contigo para meditar está no Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler do versículo de número 7 até o versículo 15, diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém. Você viu no texto, você lê todo o contexto inteiro, você vai ver que Jesus passou numa cidade chamada Sicar, ali ele ficou junto a um poço, seus discípulos foram comprar pão na aldeia, e o Senhor Jesus Cristo, ali sentado, veio uma mulher tirar água. Essa mulher era samaritana, porque aquela cidade, Sicar, ficava dentro de Samaria. E o Senhor iniciou esse diálogo que nós acabamos de ler e meditar. E dentro desse diálogo, essa mulher, ela pôde declarar as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, e o Senhor Jesus Cristo pôde se revelar, manifestar quem ele é e a sua obra e o que ele veio realizar sobre a face da terra. E dentro dessa palavra, dessa meditação, eu quero declarar sobre a sua vida. Por exemplo, essa mulher, ela olhou para Jesus e declarou para o Senhor: Tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como a seus filhos e seu gado? Aquela poço ficava na herdade que Jacó havia entregado a José, por herança. E ali tinha um poço na qual ele, os seus filhos, os seus gados, bebeu daquele poço. Era uma herança que Jacó deu a José e que agora pertencia ali aos samaritanos. E figuradamente é uma realidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele descende de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é a fonte, o manancial, o sustentáculo, como declarou Jacó: a pedra que me sustentou, o valente e o poderoso de Jacó. Ele deu esta fonte a José, e quando ele abençoa José, ele declarou: José é um ramo frutífero junto à fonte. Por isso que ele venceu, prevaleceu os flecheiros e prosperou. E agora o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira fonte, Deus conosco, o Filho de Deus que se manifestou em carne para revelar a glória e a majestade do Pai, estava ali diante daquela mulher. A mulher olhou para ele e viu simplesmente um homem, pelas suas características físicas e pelas suas características de vestimentas, ela reconheceu que ele era um judeu. Então ela se trancou e Jesus falou: Dá-me de beber. Ela falou: Senhor, né? Como o senhor é um judeu e fala comigo que sou samaritana? Ele falou: Olha, mulher, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer o presente de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aquilo que Deus preparou, nos concedeu e se doou por nós, através do seu amor que está em Jesus Cristo, se você conhecer isso, permitir que Deus revele e expresse e manifeste sua vida, como disse o Senhor Jesus Cristo, se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz: dai-me de beber, quem é que fala contigo, quem é que ministra contigo, quem é que vem ao teu encontro, quem é revelado, expressado e manifestado através do Evangelho, não é ele que vai pedir, mas você pediria e ele te daria a água da vida.
A água da vida, a água ela é a fonte da vida. Aonde tem água, tem vida, tem frutificação, tem colheita, tem abundância. A ausência de água é morte, é desértico, é quente e é totalmente infrutífero. E o Senhor Jesus Cristo fala que Ele é o dom de Deus, e conhecer este dom, ter uma intimidade com este dom e conhecer a Ele, por estar com Ele, vivenciar com Ele e estar unido a Ele, nós pedimos, quer dizer, nós clamamos, nós abrimos o nosso coração e Ele nos dá a água da vida. E o que é essa água da vida? A presença, a ação, a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, que se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esta fonte, ela é atuante, ela é plena. Toda a palavra de Deus plantada aos nossos corações, todas as promessas de Deus plantadas em nossas vidas, todas as ministrações do Senhor que entram em nossos corações, esta água tem o poder de gerar vida, tem o poder de gerar crescimento, tem o poder de gerar desenvolvimento, e o que é muito mais glorioso, ela tem a capacitação de gerar em nós e através de nós uma grande colheita. Por que que hoje muitas pessoas não desfrutam isso, não vivenciam isso na vida delas? Porque elas não estão indo à fonte, elas não estão bebendo da água da fonte e não estão desejando conhecer a fonte e ouvir a fonte. Aquela mulher, ela interpretou a palavra do Senhor Jesus Cristo como aquele poço que Jacó havia lhe entregado, na qual ele, sua família e seu gado bebeu, e que manteve e sustentou a vida dele terrena. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio revelar muito mais do que uma vida terrena. Ele veio nos trazer o reino de Deus, a vida eterna, uma vida que traspassa, ultrapassa o tempo e permanece para todo sempre, porque Ele é o Pai da eternidade e nele está a vida, e a vida que é a luz dos homens. Então ela falou: Senhor, tu és maior que o nosso pai Jacó. E outra coisa, o Senhor não tem como beber desta água, porque o Senhor não tem um pote, uma tigela para beber. Como poderia me dar a água da vida? Aí Jesus aplicou, falou: mulher, esta água aqui você vai beber, naturalmente você vai ter sede e você vai continuamente estar bebendo dela. Mas a água que eu dou, a água que eu vim compartilhar, a água que eu vim transmitir, quem bebe dela nunca mais terá sede, mas se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. O que significa que conhecer o dom de Deus, estar unido ao Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e passamos a ter uma constante, íntima e profunda comunhão com Deus, um vivenciar, um experimentar e um expressar uma vida plena, completa, abundante da realidade gloriosa de Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. É viver unido ao Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. É estar numa região desértica, mas tendo um manancial dentro do coração. É estar numa região que pode ser infrutífera, mas ter o fruto da vida em nossas vidas. É estar num momento solitário, abandonado e até mesmo desprezado, mas sentindo o amor, o carinho, a graça e a misericórdia de Deus conosco. Isto é o Evangelho. Jesus Cristo em nós, a fonte, o manancial da água da vida que nos conduz à presença de Deus, à comunhão com Deus e a estar ligado ao Senhor em espírito e em verdade diante dele. Eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é o seu momento, mas dentro de você existe uma alma e ela tem sede do Deus vivo e verdadeiro. Existe uma alma que pode estar desértica, desejando um orvalho, a chuva e o manancial da água da vida. Existe uma alma que sofre, que padece e que nada neste mundo pode saciar, pode suprir ou até mesmo amenizar. Jesus pode. Ele faz, ele realiza, mas para isso você tem que pedir: dá-me de beber. Eu preciso de ti, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha alma, no meu coração e manifeste a vida eterna. O pecado, as fraquezas, a carne traz morte, destruição, tristeza, angústia e solidão. Mas glória a Deus, porque Jesus veio a este mundo, o Pai enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esta mulher teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela começou a falar com o Senhor Jesus Cristo, começou a ouvir a voz dele. Ela pediu: Senhor, dá-me desta água. E o Senhor deu a sua bênção àquela mulher. O Senhor deu a sua revelação àquela mulher, declarando para ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Aquela mulher foi impactada de tal maneira, foi mudada de tal maneira, foi transformada de tal maneira que ela voltou à sua cidade, testificou do seu encontro, do seu diálogo, de estar na presença de Jesus Cristo. E tanto ela como seus amigos conhecidos desfrutaram da gloriosa bênção da presença e da virtude de Deus. Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua família? Quer mudar a sua circunstância? Quer mudar a sua casa? Beba da água desta fonte. Tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesse momento. Peça perdão dos seus pecados. Ele morreu no Calvário, levando sobre ele todos os pecados, iniquidades e transgressões. Ele nos reconciliou com o Pai Celestial, porque o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E através da fé, através de ouvirmos, crermos e recebermos aquele sacrifício em nossas vidas, nós somos regenerados, passamos a viver uma nova vida, temos em nós a vida eterna, o Espírito de Deus passa a habitar em nossos corações, e neste momento passamos a ter paz com Deus, somos justificados, perdoados, reconciliados e participantes do reino de Deus. E o Espírito de Deus unido ao nosso coração testifica: somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com o Senhor Jesus Cristo, e passamos a caminhar com Ele, a viver na presença dEle, a ter comunhão com o Pai Celestial e a desfrutar do seu manancial, da sua vida, da sua graça e da sua presença. E qual é o resultado? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como o Senhor Jesus Cristo falou àquela mulher, eu declaro para você: se você conhecer o dom de Deus e quem é o que fala contigo dizendo: dá-me de beber, entrega-me a sua vida, abra o teu coração, creia no Evangelho, você vai pedir e Ele lhe concederá, Ele te dará a água da vida eterna, a nova vida, o plano e o propósito de Deus em sua vida, e você será transformado, edificado e participante do corpo glorioso e eterno do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, que é a igreja. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor declarou que a água que Ele nos dá, nunca mais teremos sede, não haverá tristeza, angústia. Isso pode querer vir, mas quando você se conecta à fonte, é como você está com sede, como você está num dia de calor, naquele dia que você está tão cansado e desanimado ali, por causa daquele trabalho, aquele esforço, e você chega diante de uma fonte e bebe aquela água, e conforme aquela água vai entrando dentro de você, você vai se sentindo revigorado, reanimado, renovado, parece que a canseira vai saindo, parece que vai voltando aquela disposição, aquela alegria, aquela paz. Por quê? Porque aquela água que você está bebendo está revigorando o seu corpo. Assim também será a tua vida na presença de Deus, unido ao Senhor Jesus Cristo, na comunhão com o Espírito Santo, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer adversidade. Você fechará os teus olhos, falará com seu Pai Celestial, e por intermédio do Senhor Jesus Cristo você vai beber da presença, da graça, da virtude, do poder, da unção do Espírito Santo, e você vai ser reanimado, revigorado, fortalecido, edificado, e se levantará pronto para conquistar, vencer e desfrutar o melhor de Deus em sua vida, porque você vai sentir e experimentar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e daquilo que nós enfrentamos, porque conosco estará o Deus vivo e verdadeiro, o santo e todo-poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e agora também o teu Deus, se você recebeu o dom de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho dele em sua vida. Por isso, eu termino essa mensagem declarando: tudo que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você sempre desejou, porque é um testemunho do Espírito Santo em teu coração, está no Senhor Jesus Cristo, está na tua fé no Filho de Deus, está em você abrir o teu coração e declarar: Senhor Jesus,
eu preciso de ti. Toma minha vida em tuas mãos e a partir de hoje eu quero viver somente para ti. E como declara a palavra de Deus, você será perdoado, você será renovado, você será abençoado, se tornará um filho de Deus, um participante da herança do Senhor e vivenciará a plenitude desta fonte sobre a face da terra. E como deverá ser sua vida daí em diante? Sendo participantes do corpo de Cristo na terra, que é a igreja, tendo comunhão com os santos, participando nos louvores, nas adorações, nas orações, recebendo as palavras ministradas, recebendo a aliança do Senhor, que é o batismo e a participação na ceia do Senhor, sendo uma pessoa perseverante, obediente e atuante, e você verá em o nome do Senhor Jesus, conforme esta palavra, a bênção, o poder, a graça e a glória e a unção de Deus em sua vida, e em todas estas coisas você verá quão fiel, tremendo e sublime é beber desta fonte, desse manancial e desfrutar da glória, da graça, da plenitude do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, através desta mensagem, está declarando para você: dá-me de beber. E você, ao ouvir esta mensagem, diga ao Senhor Jesus Cristo: eis-me aqui, Senhor. Minha alma pertence a ti. E ele vai entrar, ele vai agir, ele vai mover, e você nunca mais terá sede, porque sobre a sua vida estará toda a plenitude de Deus por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre e em breve voltará para nos conduzir ao seu reino celestial para todo sempre. Amém.